Como que anda o seu casamento? Tinindo. Eu vou perguntar para ela melhor, né? Você já pensou assim, falar, ai meu Deus, o que eu fiz na minha vida, né? Caso eu compre uma bicicleta, estou andando de ônibus. Logo não comprou uma bicicleta, e aí você está assim, pensando, o que eu faço agora, né? Você já imaginou que casamento, né? Segundo um amigo meu, sábio, sempre me dando bastante conteúdo, diz que casamento é uma piscina gelada. O que seria uma piscina gelada? Quem está dentro assim fala, não, vem que é bom, é isso? Mas o cara está doido para sair. Eu não vou falar quem foi esse meu amigo, ele sempre me ajuda. Obrigado, Sérgio, não vou falar quem foi. Mas vejam só, estamos falando sobre casamento e eu quero começar assim de forma até descontraída. Por quê? Porque hoje nós vamos entrar num texto bem legal, bem forte, que vai tratar sobre divórcio. Não só isso, como eu vou explicar aqui, esse capítulo 10 de Marcos parece que nós chamamos do código doméstico. Alguns estudiosos chamam de código doméstico. Por quê? Porque nós vamos falar do casamento, né? Divórcio. Semana que vem nós vamos falar sobre criação de filhos. E depois, no outro domingo, é conferência da família. Não sou eu. Acho que eu falei certo, né? E lá, então nós temos conferência da família. E o tema é cuidado, família em apuros. Os inimigos da família no século XXI. E o pessoal da comunicação, eles colocaram uma foto aqui que eu achei espetacular. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado tanto certo. Vocês viram quem recebeu o boletim pela manhã? Né? Tem um rapaz aqui no celular, o outro no tablet, videogame, até o cachorrinho. Não sei se vocês perceberam. Então, o pastor Marcos Granconato, né, da Igreja Batista Redenção, que estará aqui conosco. Ele vai ser tanto no sábado quanto no domingo, nosso preletor, na conferência da família. E depois da conferência, eu continuo o texto de Marcos, e aí ainda no capítulo 10, nós vamos ver sobre como que um cidadão do céu, um homem do reino de Deus, entende a família do Senhor, ou seja, entende a sua própria família. Por isso que eles chamam aqui Marcos do código doméstico. Você quer lembrar como eu devo pensar família? Vai lá para Marcos capítulo 10, lê esse capítulo e você vai ter aqui uma base sólida. Mas como eu já disse, hoje nós vamos falar sobre casamento, sobre divórcio. E quando nós falamos de divórcio é um assunto complexo para os nossos dias. É difícil você falar nisso, às vezes nós temos pessoas que são opostas, contrárias aos ensinamentos do Senhor, ainda que se intitulam do Senhor. E dentro do nosso movimento batista regular, isso veio à tona já faz um tempinho. Eu fui pesquisar em 1981, na Assembleia Nacional do nosso movimento, foi a primeira vez que já tratou sobre casamento, divórcio e recasamento. Então, a razão desse cenário que nós vivemos hoje é inclusive uma mudança na lei. Lá em 81, já teve outras mudanças que hoje, eu até fiz uma brincadeira com um dos advogados, né, da nossa igreja, porque eu queria saber, já que eu tinha que falar da lei, eu falei, o que eu faço para me divorciar? Ele falou, ixi, agora pronto. Ele falou, só vai no cartório e registra. Eu falei, não, ele veio pensar, não, pastor, o que foi? Quero te ajudar? Não, vai lá no cartório e registra, né? É isso, Daniel Ramos? Né? Então, veja, a facilidade que tornou-se o divórcio na nossa sociedade fez com que é que nem você trocar uma camisa. Tá bom? Tá legal? Amarrotou. O que eu faço? Usei muito, né? Usei o dia inteiro. O que eu faço? Então, alguns estão dizendo que o divórcio tornou-se algo parecido. Mas o que o Senhor fala sobre isso? O que o Senhor tem para nos ensinar sobre casamento, sobre divórcio? Podemos nos casar novamente ou não? O que o Senhor tem para nos dizer? Por isso, estava esquecendo, controle. Por isso, então hoje nós vamos estudar, lembre-se que nós estamos estudando versículo a versículo do Evangelho de Marcos. Começamos quando?
janeiro de 2017, né? Fevereiro de 2017. E vamos terminar até o meio de 2019, a gente termina de estudar todo o Evangelho de Marcos, né? Fizemos um estudo assim com calma, né? Sem correr. E aí, agora, nós estamos chegando no capítulo 10, e você tem aí, hoje, para aqueles que estão anotando, o nosso tema é a família segundo os princípios divinos. E eu vou fazer uma nova pergunta. Você gostaria de ter que tipo de família? A família dos seus sonhos ou a família que o Senhor fala que deve ser? Porque às vezes a família dos nossos sonhos, a família que eu anseio, ela nem sempre vai ser condizente com os princípios de Deus. Porque por muitas vezes nós agimos de forma egoísta, pensando única e exclusivamente em quem? Então eu quero uma esposa que eu diga, eu faço assim, ó. Ela, tá aqui, filhos que me obedeçam, né? Jamais questione, só tirem 10 na escola, e quando eu vou chegar na escola da reunião dos pais, os professores chegam todos e começam a fazer assim. Que família é essa que eu estou desejando? Não gostaria disso? Sendo assim, nós temos, né, o propósito hoje, né, Jesus ensina que seus discípulos seguem os fundamentos do Senhor para o casamento e não se deixam levar pelo modismo da época. Não pelo que as pessoas dizem, não como aquele que até você pode perguntar hoje, não deu certo, larga, né? Isso vem da onde, essa sabedoria? É da época, porque das escrituras não vem essa palavra. Então, o que nós temos aqui? Vamos entrar dentro do nosso contexto. Nós temos aqui Jesus, lembra que ele estava conversando com os 12, numa sala, e nós trabalhamos tudo isso até agora. Agora, então, ele muda o cenário. Jesus, ele vai deixar essa casa, ele vai começar a caminhar indo para Jerusalém, mas ele vai passar por alguns caminhos. Então, ele está deixando ali a região da Galileia, ele vai para o outro lado, né? Ele desce a leste ali do Jordão, a Pérea, eu vou pôr um mapa daqui a pouco. Então, ele muda o foco, por quê? Porque ele vai trazer agora ensinos. E até agora ele estava ensinando os discípulos de forma particular, mas ele vai ensinar a multidão, ele vai ser questionado nessa multidão, e depois os discípulos vão ainda questionar o próprio Senhor. Senhor, a gente não entendeu direito, devido à tendência dele ou o pensamento da época dos próprios discípulos. Então agora muda-se um pouco o cenário. Jesus está caminhando, ele não quer mais provar simplesmente que ele é o Messias, mas agora ele vai mostrar como que deve ser a vida de um discípulo de Jesus. E aonde? Então, no convívio. Com quem? No seu lar. Com a família. Então, o texto já foi lido, eu vou só passar os versículos conforme nós vamos explicando. E eu dividi em duas partes, sendo que a segunda parte nós temos acho que 32 subtítulos. Brincadeira. Só para animar vocês. Então, a primeira parte que nós temos é o cenário onde foi promovido o ensino que ele traz agora. E aí nos versículos 1 e 2, e só uma parte do versículo 2, está escrito assim: levantando-se Jesus, partiu dali para os termos da Judeia e para além do Jordão. E de novo as multidões se reuniram em torno dele e tornou os ensinamentos como tinha por costume. Então se aproximaram dele alguns fariseus e para experimentarem, lhe perguntaram. Vamos parar aqui. O que nós temos? Nós estamos pensando, você que está anotando aí, nós estamos tendo um cenário, estamos construindo um cenário. E agora então, Jesus, ele deixa, como já disse, ele deixa essa região da Galileia, ele está indo para a região da Pérea. Vamos colocar aqui um mapa para ver se fica legal, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Ele estava na região da Galileia e agora ele começa a descer, tá vendo o Rio Jordão aqui?
E ele vai, então, estar aqui a leste. Está vendo esse roxinho? Pérea. Por que esse aqui está roxo e esse aqui está roxo? Sabe por quê? Porque ele está debaixo do mesmo governador, que é Herodes, aquele que fez o quê? Não é Herodes o pai, o grande não, Herodes Antipas. Que era quem? Aquele que mandou, opa, não é para passar isso não, ai, volta. Que cortou aqui a cabeça de João Batista. Por quê? Daqui a pouco a gente vai lembrar. Então, olha só, ele deixa essa região, ele está descendo para a Pérea, e agora, então, ainda assim ele está dentro de um centro, a Pérea é um centro religioso antigo, né, com muitos, mas muitos judeus, certo? E o que está acontecendo ali? Na região, essa região, vale para a gente lembrar, que era próxima ali à região onde João Batista, então, ficou, inclusive foi preso, e depois, então, decapitado. E ele recebia, João Batista também recebia muitas pessoas ali, que iam até ele. Você dá uma lidinha lá no capítulo 3, ali no versículo 8, ele começa a explicar. E como de costume, então, Jesus está caminhando, ele está indo para Jerusalém, e onde ele para, faz o quê? Multidão. Muitas pessoas. Se fosse hoje, o pessoal faz bolinho, né? Ah, então você tem lá um monte de pessoas querendo ouvir Jesus. Agora, qual era o motivo das pessoas quererem seguir Jesus e fazer todo aquele grupo em cima de Jesus? Era por causa do ensino? Não, apesar de Jesus ser considerado como aqui um mestre, um rabi, mas ele ainda não era por isso, era porque ele fazia o quê? Milagres, curas e expulsava demônios. Então as pessoas levavam amigos, parentes, enfermos de todos os cantos para Jesus. Onde Jesus está? E todo mundo se dirigia para lá. E em meio a tudo isso, agora nós percebemos que Jesus está caminhando, ele começa a ensinar de forma pública, os discípulos estão lá, então o foco é sempre ensinar os discípulos, porém, quando está na multidão, esse ensino serve também para as pessoas, mas ainda assim não se esqueçam do treinamento para os discípulos. E aí então nós temos um ensino coletivo, esse é o cenário que nós estamos construindo, e aí quem chega? Que não pode faltar nunca. Hein? Os fariseus. E aí, às vezes, os fariseus, mestres da lei, os escribas, né? Não importa, mas sempre chega alguém para fazer o quê? Exatamente, eu escutei a voz aqui, testar, né? Testar, questionar, para querer de alguma coisa desqualificar o ensino de Jesus. Então, nesse cenário também não é diferente. Ele está ensinando e, de repente, chegam os fariseus. E os fariseus se aproximam. E qual era a motivação deles, então? Vai ficar bem claro para nós. Nós queremos saber o que Jesus acha do casamento, do divórcio. É isso? Qual era a motivação daquelas pessoas? Lembra que a gente já estudou isso. Eles queriam alguma coisa para acusar Jesus de forma oficial e prendê-lo. Tanto é que eles vão conseguir fazer isso só lá em Jerusalém, mesmo que sejam acusações levianas, mas eles vão levar isso e levar ele ao tribunal. Então, assim, aqueles fariseus que vão perguntar a Jesus, eles não tinham a intenção de aprender nada com Jesus, absolutamente nada. Eles não queriam saber de Jesus, mas eles buscavam um meio de desacreditá-lo e prendê-lo. Esse é o cenário, tudo bem? Então agora nós vamos para outra parte, que vocês já colaram lá. A armadilha que foi montada para Jesus. Quem aqui já pegou passarinho? Em São Paulo acho que é difícil, né? Quem é do interior sabe, né? Vocês não armavam a redinha para pegar passarinho? Arapuca, pronto, arapuca, né? Com arapuca lá. Então, eles tentaram montar uma arapuca para pegar o Senhor Jesus. E qual que é a parte que nos prova isso? Olha só a grande armadilha deles. É lícito ao homem repudiar sua mulher? Você fala, não, pastor, como que você está exagerando? Como que isso é uma armadilha? Essa pergunta, ela não é uma pergunta simples para ser respondida. Eu acredito que eu estaria preso na hora que eu respondesse essa pergunta, se fosse para mim. Então, Jesus, mais uma vez, sábio, homem do Senhor, o próprio Senhor, ele responde
e ensina, e os fariseus saem de lá como? A ver navios, não podendo acusá-lo de nada, e ainda, como que a gente fala, que dá um tapa de pelica, porque eles deveriam ter ficado muito bravos com Jesus ali. Então, só para a gente pensar um pouco, aqui é lícito ao homem repudiar sua mulher. No Evangelho de Mateus, nós temos aqui uma frase, uma expressão acrescentada, que vai dizer, por qualquer Marcos ele não coloca, nem a cláusula de exceção que a gente vai falar daqui a pouco, mas a ideia é, por qualquer motivo, e os fariseus, eles estão tentando colocar Jesus numa armadilha, e eles querem ver, olha só, qual das ideias Jesus se identificava assim. Peraí, que ideias? Nós temos aqui dois grupos, na época, que ensinavam sobre o casamento, sobre o divórcio. Um era o Shammai, ou Shammai, pode ver a pronúncia, e o outro, Eliel. Eram dois grupos, dois rabinos, duas escolas que ensinavam. E aí os famosos rabinos, Shammai e Eliel, em uma geração antes de Cristo, eles entenderam de forma diferente. E aí eu vou dar as formas dele. Então, Shammai ou Shammai, depende qual livro você lê, tem uma forma de escrever, certo? Então, o primeiro dizia assim, você só pode ter o divórcio quando? Com a falta de castidade. Então, você casava com a moça e descobria que ela já não era mais virgem. Logo, então, ele poderia anular o casamento. Ou se ela tivesse o relacionamento. Agora veja que eu estou falando ela, né? E é exatamente isso. E ela teve um relacionamento sexual fora do casamento. Ou ainda um comportamento impróprio, tipo mostrando a nudez. Talvez alguns decotes hoje teriam motivos de divórcio naquela época. Então, se acontecesse isso, pronto, ele tinha o direito. Está aqui sua carta. Tchau e bênção. E eu vou até contar, ele nem precisava pagar o dote, devolver o dote. Agora, Eliel, ou Reliel, como vocês preferirem, ele já era mais liberal para dar a carta de divórcio, ou seja, com qualquer motivo mesmo. Por exemplo, qualquer coisa que causasse desprazer ao homem. A mulher fez alguma coisa que ele não gostou, é quase isso, ele tinha o direito, se ela ficasse feia, vai embora. Se ela queimasse a comida, serviu uma comida queimada. Pronto, se fosse hoje isso, gente. Não fala assim, eu posso ficar tranquilo, Queimou a comida. Carta de divórcio. Vai embora. Se a mulher falasse alto de modo que o vizinho escutasse. Está aqui a carta. Imagina na Itália, Dizem que os italianos gostam de falar alto. Não tinha mais casamento lá, é isso? Alguma atitude ofensiva ou insubmissa. Mulher, quero comer macarrão hoje. Ah, não! Dá carta de divórcio. É legal isso aí, não é? Para nós homens. Vocês não gostaram, as mulheres? Tá bom. Então vejam só. Nós temos o costume da época e os fariseus, então, eles estão querendo saber Jesus. Qual será a ideia de Jesus? Vamos ver aqui quem ele aceita, O que ele diz? Ambos os partidos, aqui as escolas, eles concordavam que podiam se divorciar. Pronto, isso era fato. E a questão era sobre por qual motivo o homem poderia dar a carta de divórcio ou de repúdio para a mulher. E eles usavam o texto de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, que eu vou ler para vocês. Mas anota aí para você conferir na semana. Deuteronômio 24, 1. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará a certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Pronto, esse era o texto base deles, ou seja, o texto lá de Moisés, grande, lembra? Moisés, quem era Moisés para os judeus? Lembra o Monte da Transfiguração, ele estudou? Apareceu quem? Moisés e Elias, grandes homens entre ali o povo judeu. Então,
o judeu nessa época, na época de Jesus, ele não estava preocupado com a aprovação de Deus pelo que eles iam fazer ou deixar de fazer, como foi a fórmula da que eles fizeram a pergunta. É lícito o homem se divorciar da mulher? Aí Mateus acrescenta por qualquer motivo. Eles não estavam preocupados com o que Deus falava, ele estava perguntando se poderia ou não, baseado nas normas existentes, né? A mulher aqui não parece mais, é interessante que para eles, a mulher não é uma dádiva de Deus, um presente de Deus, uma bênção, como nós encontramos inclusive nas palavras do Senhor. A mulher aqui, ela não é vista como companheira, como uma complementação, mas a mulher, nessa época, ela era simplesmente um ser sexual oposto, perante o qual o interesse masculino tinha de ser ali definido. Então, o homem decidia, né? Ele precisava ter uma mulher, e ele decidia sobre a mulher, o que ele queria da mulher, como e tais coisas assim. Só que ao responder, Jesus indica que enquanto os fariseus, eles estavam mais preocupados com os motivos lícitos para se livrar da mulher, o divórcio, ele está mais preocupado com o quê? Com o casamento. O que é o casamento? Jesus vai mostrar que antes mesmo de pensar no divórcio, nós temos que definir o casamento. E aqueles homens não estavam preocupados com o que era o casamento. E aí eu digo hoje, nos dias de hoje, muitos dos casamentos que acabam em divórcio, acontece isso porque essas pessoas não assumiram o casamento. E talvez, em alguns casos, nem sabe o que é o casamento. Não, mas o cara casou, foi até na igreja lá. Fizeram isso, mas não tinham consciência do que é o casamento, segundo os propósitos do Senhor. Sendo assim, o que nós temos aqui? Esses fariseus, eles mostram que eles estavam interpretando Moisés, e estavam interpretando de forma errada, pois Moisés não tinha ordenado o divórcio, mesmo usando Deuteronômio 24. Ele apenas diz o quê? Que ele permitiu devido ao quê? Dureza de coração. Os fariseus, então, eles contavam com que Jesus negaria o divórcio. Só que se Jesus assim fizesse, ele se colocaria em oposição a quem? A Moisés. Não, Jesus não vai se colocar, até porque Jesus interpreta correto. O que eles entendiam sobre Moisés. E se Jesus falasse assim, não, eu sou contra o divórcio, e a gente vai entender o que é o casamento, então você vai perceber que o divórcio não é possível. E aí o que acontece? Tá vendo? Ele é contra. Podemos? Porque ele está indo contra a lei. Então Jesus vai mostrar o que é o casamento interpretando da forma correta, o que eles estão interpretando de forma errada. E que Moisés então não ordenou, mas ele permitiu devido à dureza de coração. Outro assunto ou informação que nos leva aqui a pensar na armadilha é que alguns anos antes, João Batista, ele foi preso por acusar Herodes Antipas de fazer o quê? De casar com uma mulher divorciada, que era a esposa do irmão dele. E aqui, o que acontece? Depois você lembra lá de capítulo 6, versículo 18, que a gente estudou isso. O posicionamento de Jesus, talvez ele dizendo isso não pode, o mesmo pensamento de João Batista, o que os fariseus? Muito bem, ele vai fazer isso, o que nós podemos fazer? Ele está onde? Qual região? Lembra o roxinho lá? Na região que era governada por Herodes. Então ele vai fazer isso, o que nós vamos fazer? Leva para Herodes, e Herodes dá fim nele. Estão percebendo a armadilha agora? Uma armadilha tanto levando à interpretação do grande líder Moisés e política. Agora olha só, interessante que até hoje existem aqueles que fazem o mesmo papel hoje, esse papel que eu estou falando dos fariseus,
aqueles que nos tentarão, aqueles que nos testarão, pessoas que têm prazer em armar armadilhas para nós por causa da nossa posição. Por causa de nos posicionarmos como oráculos do Senhor, discípulos de Jesus. Tem um pastor, amigo nosso, né, do Distrito Federal, que ele sofreu 2 processos e quase foi preso, porque ele defendeu as escrituras contra o homossexualismo. E o deputado que tentou processá-lo, ele é famoso, que é o Jean. Como é que é? Jean o quê? E esse camarada, além de processar, não queria, lembra a ideia do kit gay? Ele foi contra, e esse camarada, olha o que eles aprontavam. Eles ligavam na igreja, e na igreja lá, assim como a nossa, tinha um centro, né, uma clínica de aconselhamento, e eles ligavam, sabe o que é? Eu sou gay, e eu queria, assim, eu queria essa cura, vocês podem nos ajudar? Se ele não estivesse esperto, o que ia acontecer? Ele ia responder, não, podemos. E era tudo o que eles precisavam. Ele dizia, não, primeiro nós não curamos ninguém. Nós temos um conceito do que o Senhor nos ensina sobre a Bíblia, né, e podemos passar esses conceitos para vocês, mas quem decide o que vai ser é a pessoa. Eles armaram uma passeata num domingo frente à igreja, com mais de 300 pessoas, e eles iam literalmente fechar a igreja e apedrejar a igreja. Mas o pastor aqui, Ayrton, ele tinha pessoas dentro da igreja dele, uma igreja até grande, tinha policiais e tal, e entre esses policiais tinha do batalhão, isolaram. As pessoas vão sim colocar de alguma forma cascas de banana, para quê? Para derrubar. O que eu quero dizer, meus irmãos, assim como Jesus, quando ensinava, e os fariseus, e eu falei que em todo cenário eles estavam ali presentes, hoje é a mesma coisa. Comece a ensinar os princípios do Senhor, comece a dizer que isso agrada o Senhor, e que isso é contra, e o que vai acontecer com você? Você será com certeza perseguido. E muitas pessoas vão tentar arrumar armadilhas para lhe derrubar. Muito bem, então nós devemos estar sempre atentos para não cairmos nas armadilhas. Sermos como Jesus. Ensinar a verdade e estar bem atento àqueles que querem nos derrubar, ou seja, fazer com que a gente silencie, não fale mais. E aí o terceiro ponto, nós temos aqui o ensino correto sobre o divórcio. Como que isso acontece? Então, Jesus ele começa a ensinar, e ele começa a ensinar, e eu dividi, lembrem, subtítulos, e ele começa a ensinar primeiro, fazendo a argumentação dos fariseus, apresentando isso, mudando ou interpretando corretamente a argumentação dos fariseus. Então, os versículos ali, 2b até o versículo 5, diz assim, eles perguntaram, né, é lícito o homem repudiar a sua mulher? E aí, versículo 3, ele, porém, respondeu, que o que vos ordenou Moisés, olha como Jesus ele era muito, né, inteligente, né? Até parecia o Senhor, né? E aí, replicaram eles, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar a mulher. E disse-lhe Jesus, pela dureza dos vossos corações, ele vos deixou escrito esse mandamento. Para os judeus, Moisés ele regulamentou o divórcio, como a gente falou lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Em outras palavras, é assim, se você deseja se divorciar da sua esposa, por alguma razão, vá em frente, mas certifique-se de dar para ela uma carta de divórcio. É isso que os fariseus estavam dizendo. É isso que eles entendiam que Moisés fez. Aí Jesus diz que o divórcio foi uma acomodação à fraqueza humana e foi usado para trazer ordem a uma sociedade que tinha se afastado da vontade de Deus, mas não era o padrão. Aquilo que aconteceu, lembre-se que eles saíram do Egito e vão se tornar uma nação, vão começar a ter a Constituição, vão aprender do Senhor,
Então, quando acontece isso, essa sociedade está ainda aprendendo o Senhor. Quantos ficaram no deserto? Porque não confiaram no relatório de 2 espiões que foram enviados, mas ficaram com os 10 para entrar em Canaã. Quantos? Quantos morreram ali? Todos. Toda aquela geração, com menos idade, com menos de 20 anos ali. Lembram? Só ficou, né? Josué e Caleb. Agora, olha só. Aquela geração estava sendo ensinada, mas ela trazia problemas. E depois disso ainda continuam sendo ensinados. Mas você tem uma situação. O propósito, então, de Deuteronômio 24, não era fazer o divórcio aceitável. Mas olha só por que tinha esse versículo lá. Mas reduzir as consequências ruins. Os fariseus disseram que Moisés mandou e Jesus respondeu que ele apenas permitiu. Lloyd Jones, falando do texto de Deuteronômio, ele diz 3 princípios nesse texto que considero úteis citar aqui. Lloyd Jones falando. O propósito da lei era controlar o divórcio, limitando a determinadas causas. O homem não poderia se divorciar de sua mulher por qualquer motivo. Ele tinha que apresentar causas que se enquadrassem na coisa indecente. E aí, a primeira escola de rabinos, coisas imorais sexuais. Ele não poderia mandar a mulher embora de qualquer jeito, mas documentar esse divórcio, mostrando tanto que era algo solene, que não poderia ser feito no calor de uma paixão, como enfatizava a seriedade do matrimônio. E o divórcio era algo solene. O homem devia estar alerta ao fato de que provavelmente não poderia voltar atrás, pois sua mulher estava livre para casar com outro homem, e sendo assim, ele não poderia mais pedi-la de volta. Então, o entendimento é que o divórcio foi algo necessário para aquela geração e aquela época devido ao cenário que estava acontecendo. Uma mulher, quando ela o marido não gostava mais dela, o que ele poderia fazer? Foi indo embora. Agora essa mulher sendo desprezada, e agora? Ela vira o quê? E se por acaso ela gosta de outro, e aí você fala, mas você é casada com outro. Então você, lembre-se, e aqui não estamos falando de adultério. Sabe por quê? Porque adultério, qual era a punição para adultério? Apedrejamento. Lembra? Chegou para a mulher, pegamos essa mulher aqui. O que nós vamos fazer? Deixa eu falar, tira a primeira pedra que não tiver pecado. Lembra? Então não estamos falando de adultério, nós estamos falando de qual consequência aqui? Da mulher que o marido pôs para fora. Então, essa lei era para proteger a mulher. Nós vamos ver que depois muda. Inclusive, nós temos uma mulher mandando o marido para fora. Aí que é Salomé. Ela pega e depois ela vai se casar com Herodes. Ela manda o marido, literalmente, ela dá carta de repúdio para o marido. Hoje também isso já acontece. Mas naquela época era algo absurdo. Agora, olha só. Essa expressão, então, dureza de coração, mostra que o quê? A incredulidade e rebeldia contra Deus, o que fazia com que o casamento não progredisse. Quando Moisés fala dureza de coração, vocês não estão considerando Deus. Não estão considerando Deus, a gente vai ter que dar um jeito nisso aqui. Diminuir o problema da sociedade. Agora, foi a carta de divórcio, então ela foi tolerada por causa da necessidade, nós estamos falando de Deuteronômio, para enfrentar determinada situação. Mas ela não faz parte do plano básico de Deus para um casamento. O divórcio não faz parte do plano de Deus. Deus não instituiu o divórcio e casamento como equivalentes. Você casa, se não dá certo, você divorcia. Isso não é plano de Deus. Foi uma concessão de misericórdia feita em favor da mulher. Pois sem essa regulamentação, um homem sem consciência poderia se inclinar a despedir sua esposa sem lhe dar evidência escrita de que ela estava
casada. E outra coisa interessante, se um homem, ele mandasse sua mulher embora, sem motivo, sem uma acusação formal, solene, ele tinha que devolver o dinheiro que ele recebeu, o pai. Tinha que devolver para o pai da esposa. Sabia disso? Então, peraí, vamos arrumar um jeitinho de eu me livrar da mulher sem ter que pagar a conta. O que eu faço? Carta de divórcio. Ah, ela gritou comigo. Aqui, ó. Ah, ela deixou o frango queimar. Frango naquela época, né? Gostou dessa? Deixou o frango lá, pôs no micro-ondas. Literalmente, os fariseus, naquela época, eles estavam dando um jeitinho na lei do Senhor, arrumando uma desculpa para o divórcio. E então, como nós falamos aqui, a argumentação dos fariseus, daí você tem o seguinte, né? Jesus interpreta o sentido correto sobre o casamento e o divórcio. E aí então Jesus, agora ele explicou, ele fala, ó, você, quem é? Moisés fez isso, Moisés fez por causa da dureza do seu coração. E agora ele dá o sentido correto, versículo 6 lá, né? Temos lá, mas desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. E aqui eu tenho que realçar outra coisa aqui. Esse homem e mulher, o termo no original, ele deixa bem claro que é macho e fêmea. Então o casamento não pode ser dois machos, duas fêmeas. É Adão e Eva. Entendeu? Tranquilo? Tá, então voltando para o texto. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, né? Isso aqui é até algo que está sendo acrescentado ao livro de Marcos, isso aqui em alguns manuscritos não tem essa parte. E serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. E aí no versículo 9, portanto que Deus uniu, ou ajuntou, não separe o homem. O que nós temos aqui, Jesus utilizando o texto base, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e capítulo 2, versículo 24, que é a base para o casamento. Jesus está citando isso, e o casamento, então, não está fundamentado num cenário, num momento de crise. Ah, não deu certo a crise, então eu largo. Não, o casamento não é fundamentado nisso, mas o casamento ele é fundamentado no que o Senhor diz que é o casamento. Por isso, aquilo que o Senhor diz ser o casamento é o que deve ser seguido, e não o que você está passando ou sofrendo. Não se avalia o casamento e tendo como você avaliou e agora você não avalia esse casamento com o coração endurecido, com o coração rebelde ao Senhor, com o coração, não, o Senhor está dizendo isso, mas eu não quero isso para a minha vida, Ele não sabe que eu estou sofrendo, olha esse traste aqui na minha vida, você já viu essa mulher? Não. Você avalia seu casamento baseado no quê? No que o Senhor diz para o casamento. Então, o casamento se trata de um homem, como eu disse, macho, e uma mulher, fêmea. Não entendo, não estou chamando isso de animais, macho, fêmea, não é isso que eu quero dizer. Quero mostrar, deixar bem claro o que a gente quer dizer, tá? Deixam seus laços, seu relacionamento de sangue com seus pais e se unem-se como se fosse uma só pessoa. Então, quando que se dá o casamento? Quando aconteceu o sexo entre... Não. Sexo pode acontecer, pode ser adultério ou pode ser fornicação. Isso não quer dizer que formou um casamento. O casamento se forma quando o camarada ele deixa o lar, pai e mãe, deixa o lar, pai e mãe, e ambos decidem o quê? Agora nós vamos ter uma vida junto. Isso formou o casamento. Não precisa nem cartório, porque eu procurei o registro de Adão e Eva, não tinha lá. Acho que não tinha cartório, né? Então, o que acontece? Ambos, né? Agora, o texto aqui, Jesus mostra que eles são uma nova criatura. Deus, ele olha para esse camarada, olha para essa camarada, e agora quando os dois se casam, ele olha como? Ele olha para um só. Porque agora eles são
Um só. Se tornaram um só. O que um faz e o outro faz, ainda que sejam coisas diferentes, está sendo observado pelo Senhor como um só. São uma criatura, né? Só. Agora, essa aliança não é apenas uma união humana, e é isso que nós precisamos entender, mas uma criação do Senhor. Não, quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos nova criatura. Lembra lá de Coríntios, como diz que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, agora nós somos novas criaturas? É a mesma coisa. Quando você se casa, você se funde com o outro e agora você é uma só carne. É um novo ser. Não são mais dois. Um. Ainda que a gente, não, você é doido, eu sou igual esse, não, esse meu marido, você para. E o outro fala, não, essa moça já. Quando se casa, e essa aliança solene entre essas duas pessoas com o Senhor é um só. Um só. Mesmo que a gente não queira. Essa aliança, então, é muito mais do que unir um homem e uma mulher. É uma aliança que agora é algo que foi feito. Não se trata de um contrato particular, como agora é costume. Você não se casa mais, você faz um contrato. Se você ficar 1 ano comigo, nós temos você tem tanta participação nos meus bens. Se você ficar 2 anos, se passar de 5, e aí vai. Não é mais um contrato. Não é uma união de interesses. Não é um costume ditado pela sociedade. O Senhor diz que agora Deus faz parte dessa união. Um casamento tem que estar com o Senhor. Por esse motivo, nem homem, nem mulher, nem sociedade tem o direito de legislar contra o casamento. Não é a sociedade que diz, não deu certo, separa. Ela não tem esse direito. Não é o marido, não, eu não aguento mais essa mulher. Não é a mulher, eu não aguento mais. Quem fala o que pode ou não ser feito é o Senhor. Simples. O casamento é insolúvel. Faz parte aqui da pregação do Evangelho. Porque quando você casa-se e com a bênção do Senhor, essa aliança com o Senhor, o seu casamento é uma mensagem pregada. Sabe por quê? Imagine, todo mundo pensa que eu sou gente boa, mas deixa eu contar um segredo para vocês. Eu peco, tá? Sou pecador. Vocês não sabiam, mas eu estou contando agora. E eu tenho a minha esposa. Olha lá, um anjo, olha que linda. Mas é pecadora também. E agora pense, 2 pecadores debaixo do mesmo teto. O que vai acontecer? Pecados. E às vezes, então, ela vai ter que olhar para mim. Ai, miserável. Por quê? Porque eu sou. E se eu peco contra o Senhor, mas eu também peco. E eu vou olhar e ela peca contra Deus, mas... E eu vou falar, rapaz, era melhor eu ficar sozinho, ter comprado a bicicleta. Não lembra? Mas isso é um pensamento de quem não é discípulo de Jesus. Porque quando nós somos do Senhor, nós mostramos que apesar de 2 pecadores, nós estamos voltados para o Senhor com o mesmo alvo de cada dia crescer numa santidade e viver para agradar a Deus. Então nós nos unimos. Então é um evangelho pregado. Agora, qual o motivo de tantos casamentos terminarem em divórcio? É tempo moderno? Não. Os fariseus já gostavam disso. É falta de intimidade, ou se você quiser chamar de fé, com o Senhor. Cada vez mais temos pessoas que vivem somente para si. Somente para si. E o que lhe confere um contrato de casamento. Ou seja, enquanto for bom para mim, nós nos amamos. Que o amor dure. Como que é? Viu? É que eu sou ruim nesse trem. Mas, se aparecer uma pessoa mais interessante, bonitão, legal,
com dinheiro, né? Casar 2 vezes com pobre. Então, eu sou obrigado a separar. Esse é um pensamento de quem não considera o Senhor, de quem não ama Cristo. Isso é uma característica de quem só vive para si, do ímpio. Então note que o que está em questão não é aqui dos fariseus, não é agradar o Senhor, mas é agradar a quem? A eles mesmos. Os fariseus estavam dando um jeito na lei para se agradarem. Nossa sociedade ensina que ninguém é obrigado a se manter casado com ninguém, com alguém. Hoje, se você perguntar na sociedade, não, você não é obrigado a aguentar isso aí, não. Dizendo que você pode até ser amigo dessa pessoa, mas depois que perdeu o encanto, é melhor separar. Isso não é verdade, isso vai contra as Escrituras e eu vou dar uma acelerada aqui. C. Jesus, então, ele aprofunda o ensino para os seus discípulos, versículos 10 e 12. Só entendendo, ele ensina de forma pública, e agora, daqui a pouco, o que acontece com os discípulos agora? Ô senhor, o senhor falou aquele negócio, mas dá para dar uma explicada? Como dizem os meninos da minha sala, dá para desenhar agora? Porque eu não entendi direito. Então é mais ou menos isso. Então, versículo 10. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre isso. De novo. Olha o que lhe respondeu. Olha Jesus. Qualquer que repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. E lembre-se que a mulher aqui não fazia isso. Então por que Jesus falou? Dentro de um contexto romano e até grego, uma mulher com poder aquisitivo mandava assim no marido. Como eu acabei de citar, a própria Salomé, que casou ali com Herodes Antipas, que mandou o primeiro marido dela embora. Então agora, Mateus 19:10 parece indicar que os discípulos eram inclinados à posição de Eliel. E então, novamente, Jesus é questionado sobre esse assunto. Desta vez não pelos fariseus, mas pelos próprios discípulos. Ou seja, os discípulos escutaram, peraí, mas esse Jesus está meio radical. Lembra quando Jesus até falou, você tem que perdoar tantas vezes? Falou, mas isso aí é impossível. Falou, se você tivesse um pouquinho de fé, né? E o que é impossível para você é possível para Deus. Então, olha só, os discípulos fazem parte dessa sociedade. E eles eram ensinados por essas pessoas. E eles também estão questionando, peraí, será? Como que é assim? Vou ter que casar e ficar com a mulher o resto da vida? Eu estou falando primeiro século, né? Hoje não, tá? E aí o que acontece? Então Jesus ensina novamente os discípulos a mesma coisa que ele ensinou aos fariseus. E aí é interessante que Marcos aqui, ele omite uma frase que nós encontramos lá em Mateus 19, versículo 9. Vai anotando para você ver em casa. Exceto por imoralidade sexual. O que nós chamamos aqui de uma cláusula de exceção. Também encontramos essa cláusula lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, que eu vou ler, já que o texto não é para ler, eu vou ler. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, o que acontece aqui? Jesus diz, como que funciona isso? A carta de divórcio é se tiver relacionamento sexual ilícito. Isso é uma cláusula de exceção. Por quê? O esperado era o quê? Perdão. E quando um casamento, pode acontecer isso, a pessoa se converte, então um dos cônjuges se converte e o outro não se converte. E aí o cônjuge agora ele quer abandonar essa pessoa. Aí Paulo, em 1 Coríntios, dá essa abertura. Se a parte descrente quer ir embora, você fica livre, é o que ele diz aqui. Ó. Em tais casos, o irmão ou irmã não ficam debaixo da servidão. E a carta de certidão era um documento oficial. Para que isso? Para que a pessoa pudesse ter outro casamento. Então, eu sei que em alguns contextos, isso muitas pessoas não gostam e têm posições diferentes, mas é como nós entendemos isso. Os fariseus, eles evitavam, só para vocês terem uma ideia,
os fariseus mais zelosos, eles evitavam a poligamia simultânea. Mas como que eles faziam, então? Carta de divórcio, uma atrás da outra. Casei, agora quero trocar de mulher. Mandava tirar xerox? Só mudava o nome, né? Quantas mulheres você tem? Não, só tenho uma. Entendeu? Por meio, então, dessa carta, tudo ficava legal perante o Senhor. Olha, Deus vai te abençoar, eu posso continuar sendo um fariseu. Mentira. Esse tipo de divórcio, que tem a intenção de trocar de mulher, que Jesus aqui ele desmascara, que ele chama como adultério. Se você olhar o versículo 2, ele chama como adultério descarado. Se a mulher casar com outro, você está em adultério, porque você deu uma carta de divórcio para ela. Por quê? Sem motivo. Tirando essas duas cláusulas, relacionamento sexual ilícito, que Mateus coloca, Mateus 19:9, e 1 Coríntios 7, você é abandonada pelo descrente. Tirando isso, não tem outro motivo para separação, divórcio. E nós já tratamos aqui pessoas, às vezes mulheres, que apanhavam do marido. O que nós fazemos? Você vai morar com seu pai aqui, nós vamos trabalhar com seu marido. E nós vamos trabalhar com seu marido até que ele entenda. E se ele não entender, nós vamos considerar ele como descrente, até o ponto de ele falar assim, eu não te quero mais. Aí se ele falar, não, mas eu quero, então você continua casado com ele. Meu marido, ele é viciado em jogo. Nós vamos trabalhar com ele. Só pode ocorrer o divórcio quando relacionamento sexual ilícito, né? Isso. E se o marido se arrepende, é esperado o quê? Do discípulo de Jesus? Perdoar. Perdoe quantas vezes mesmo? 2 vezes, não é isso que está escrito na Bíblia? Quantas vezes? Quantas vezes? 77, quanto mesmo? No dia. Então, a orientação é perdoar. Agora, não tendo arrependimento, abre-se essa cláusula aqui que nós falamos. Agora, continuando. Interessante que Jesus também enquadra a mulher. Isto é, ela também não deveria pressionar a carta. Já sei que eu vou me livrar desse camarada. O que eu faço? Queima a comida. Já parou para pensar? Não pode. Joséfo, né, um historiador, ele escreveu o seguinte: algum tempo depois, Salomé brigou com seu marido, Costóbaros, né, e logo lhe enviou um documento dissolvendo o casamento. Ela mandou a carta para ele, né? Ação que não estava de acordo com as leis judaicas. Então você vê que já estava ali, né, a mulher com poder, mandando o marido para fora de casa. E eu tenho que terminar da seguinte forma: Jesus, ele não aprova o divórcio. O discípulo de Jesus, ele entende o que é o casamento. E quando ele entende o casamento corretamente, ele vai viver segundo as ordens do Senhor. Logo, não tem divórcio. Isso aí, não tem solução. Contudo, esses fariseus, eles deram um jeitinho. Como bons advogados da época, eles deram um jeitinho na lei. E Jesus quebrou o argumento deles, mostrando que eles estavam dizendo não era verdadeiro. Então, não existe desculpa para o divórcio. Aí eu digo aos jovens presentes: não se case porque ele ou ela é bonitinho. Até porque a beleza, com o passar do tempo, não é o meu caso, mas com o passar do tempo, ela cria rugas, não é verdade? Eu vi uma foto do Neto, tem que usar o Neto, né? Senão já ia passar em branco essa mensagem. Eu vi uma foto do Neto, não foi, né? Foi que dia que a gente viu? Foi essa semana. Neto ali, magro, né? Alto.
E a Fabiana casou com ele. Já pensou se ela fosse nessa moda? Neto, estou usando você, eu sei que você tem maturidade para aguentar esse bullying gospel. Mas vejam, jovem, não olhe para isso. Olhe para o seguinte. Esse camarada ama a Deus. Porque a certeza de que seu casamento vai perdurar, manter-se, é se esse camarada ama ou não ao Senhor. Se ele não ama o Senhor, ele vai casar com você por interesse. Ah, mas eu sou pobre, não é só isso não. Ele vai casar, ele não vai, eu vou casar, vou fazer dessa mulher a pessoa mais feliz do mundo, e ela vai ver, ela vai chegar a Cristo, vai quase ser uma santa. Ou esse camarada. Não, realmente nós casamos quando não temos a motivação correta, por quê? Eu preciso arrumar alguém, né? Vou ficar velho. Então, nossa, tá vendo? Ó, bonitona, bonitão. Não tem nada a ver com o Senhor. Quando começa assim, um casamento que já não está pensando no Senhor, ele já começa errado. E por isso nós temos um monte de divórcios. Pessoas que se casam, mas não pensam no Senhor. Ah, pensa no Senhor, tem que fazer o casamento na igreja, né? Será que o pastor faz meu casamento? Mas não considera o Senhor. Então, se nós pensarmos bem no casamento, o divórcio se torna... Por quê? Porque uma pessoa que ama o Senhor vai viver para o Senhor. Então o casamento vai durar. Até que um encontre o seu Criador ou Jesus volte. Porque depois que morreu também está livre do casamento, tá? Já estou, mas eu até aparece, tá bom? Nós vamos orar e espero que todos nós, sem exceção, tenhamos condições de ajudar um ao outro no nosso casamento. É para isso que existe a igreja. É para isso que é ensinado. Então, alguém chega para a Lúcia, estou meio ruim com o meu casamento. O que ela tem que fazer? Aconselhar, segundo o que a palavra diz e não segundo o que eu acho. O Daniel agora veio lá e ele viu então o Rodrigo, o último casamento que nós fizemos. O Rodrigo, rapaz, sabe o que é? Então, vai lá, vamos estudar um pouco Marcos, vamos estudar Mateus 19 e aconselhar. Para isso que nós estamos fazendo, estudando a palavra de Deus. Para cada um de nós sermos conselheiro um ao outro e para essa sociedade sobre o que é a verdade do casamento e do divórcio. Então, vamos orar para que Deus faça de nós realmente oráculos da sua verdade.